Onde todos são responsáveis, ninguém é responsável. Já ouviu esse ditado? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Compliance Mais. Esta é a série LGPD+. A pauta é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Pois é, meus amigos. Onde todos são responsáveis, ninguém é responsável. Será que isso se aplica também às organizações? Então é o que nós vamos ver hoje no nosso vídeo, onde nós iremos tratar sobre a matriz de responsabilidades ou matriz RACE. Bora para a mesa digital? Muito bem, agora na nossa mesa digital vamos verificar o elemento que eu estou destacando nesse vídeo. Então, a gente está falando hoje sobre papéis e responsabilidades que integram os processos de negócio. Então, cada processo de negócio, ele vai ter que ter definido quais são os papéis e responsabilidades dos atores que executam as atividades que integram o processo. Só que antes da gente falar de matriz de responsabilidades ou matriz RACE, eu preciso que você entenda o que significa cada letra desse acrônimo. Então, a letra R significa responsible, ou seja, o responsável. Outro termo muito utilizado é o termo executor. Em particular, eu prefiro usar responsável. Por quê? Porque a atividade ela pode ser executada por uma ou por um grupo de pessoas. Então, o que interessa para a matriz é quem é o responsável por aquela atividade. Afinal, não é uma matriz de execução, é uma matriz de responsabilidades. Então, o termo responsável, ele traduz melhor o significado da letra. A outra letra é a e significa accountable, que também em tradução seria responsável, só que trazendo para o nosso contexto, seria o prestador de contas, ou o aprovador, ou ainda a autoridade. Então, há quem chame de autoridade ou aprovador. Em particular, eu prefiro o termo autoridade, porque ele reflete melhor aquele que tem o poder de decisão sobre o resultado daquela atividade, sobre aquela entrega. É de fato aquele que vai prestar contas sobre esse resultado. Eu tenho ainda a letra C, que significa consulted ou consultado. Esse ator, ele pode ser representado por um consultor ou por algum especialista que tenha um conhecimento ou expertise sobre algum aspecto daquela atividade e que pode vir a agregar valor. Essa é uma comunicação bidirecional, onde eu tenho a consulta sendo realizada pelo responsável para aquele consultado que retorna com a informação ou com um feedback de conhecimento técnico que agrega valor de fato à execução daquela atividade. Então é interessante fazer essa crítica para que não se tenha também um grande número de consultados que não agregam valor algum à execução daquela atividade. A outra letra é a letra I, e ela significa informed ou informado. O informado é aquele ator que precisa ser notificado sobre o início ou término daquela atividade, porque aquela atividade pode vir a causar algum impacto significativo na área de atuação daquele ator. Então, é também algo que precisa receber certa crítica para que não se tenha uma quantidade muito grande de informados e venha a causar um overflow, ou seja, uma sobrecarga no fluxo de comunicação e causando inclusive problemas de desempenho
na execução da atividade. Essa matriz ela é muito flexível e ela tem também a sua forma estendida. Alguns já criaram várias letras, mas eu queria destacar uma, que é a letra S e que aí forma o termo RICE, que significa suporte, o S de suporte, e para o português suporte mesmo. Esse suporte seria um apoio adicional na execução da atividade para o responsável. Então, o responsável poderia contar com um apoio até mesmo externo de uma prestadora de serviço terceirizada, por exemplo, quando a atividade é muito complexa. Então, é uma matriz que tem uma flexibilidade bem interessante. Bom, agora que você já sabe o que significa cada uma dessas letras do acrônimo, a gente vai agora para a próxima tela, onde eu tenho um modelo de matriz de responsabilidades, onde eu coloquei 2 subprocessos da área de RH que fazem parte do processo de admissão de pessoal. Naturalmente que isso aqui não reflete todas as organizações ou nenhuma organização em especial, mas a gente traz aqui algumas atividades que são muito comuns. Então, a ideia aqui é você entender como é que essa matriz funciona para, em seguida, perceber a riqueza de informações que a gente consegue extrair dessa matriz para o processo de implementação da LGPD. Então, observando aqui a quantidade, as atividades, elas vão estar dispostas na horizontal, e os meus atores, ou aqueles que vão ser responsáveis pela execução dessas atividades ou participam dessa atividade de alguma forma, vão estar dispostos em coluna, na linha vertical. E eu tenho como atores aqui, que foram mapeados dentro do meu case de ilustração, a divisão de recrutamento e seleção, a divisão de admissão, o diretor de RH, um coach, a área de compliance e um DPO. Percebo que essa matriz ela vai sendo atualizada, então pode ser que no futuro eu não precise, por exemplo, da atuação em termos de consultado para a área de compliance e para o DPO. Um exemplo, vamos supor que uma determinada atividade tenha uma demanda de questionamentos que precisam ser consultados ou levados à consulta do DPO. E o DPO dá o seu parecer ou dá a sua orientação para melhor executar aquela atividade. Mas com o tempo, essas consultas vão sendo tão frequentes que o próprio DPO pode elaborar uma instrução normativa interna ou um procedimento que venha a ser incorporado àquela atividade, e aí não há mais a necessidade de uma consulta a esse ator. Então eu elimino esse ator no futuro. Então, da mesma forma, a área de compliance pode ser que não seja necessária para aquela atividade em si. Então é interessante perceber que essa matriz também ela evolui com o tempo. Então, voltando aqui para a relação de atividades, a gente tem como uma das atividades da área de recrutamento e seleção, do subprocesso, selecionar currículos. E a gente sabe que os currículos, eles contêm um conjunto de dados pessoais enorme. E pode ser que, se eu deixar, por exemplo, por conta do candidato, que ele informe tantos dados que sejam desnecessários para a minha seleção. Então, eu posso formatar quais são os conjuntos de dados necessários aplicando a minimização, e aí para isso eu posso, por exemplo, fazer uma consulta a esse DPO, para que ele oriente quanto à minimização dos dados necessários para a seleção de currículos. Então, eu tenho aqui um exemplo clássico de que eu posso precisar consultar um DPO na fase inicial. Eu tenho pesquisas de antecedentes criminais, que a propósito eu coloquei com uma cor diferenciada, porque já há jurisprudências do Supremo Tribunal do Trabalho no sentido de se
evitar, por isso, violar a lei. Só que existem algumas exceções, então essa atividade ela pode estar presente em algumas organizações. É o caso quando o ator exerce um papel funcional que necessite acessar dados confidenciais. Então isso entra como exceção. Só que eu coloquei inclusive aqui o coach como consultado, porque hoje nós temos técnicas muito mais interessantes que evitam esses processos que são mais discriminatórios. Então eu posso aplicar aqui processos de integridade, testes de integridade, para avaliar de forma mais adequada esse candidato. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque não é objetivo, mas eu só estou dando aqui um exemplo para que vocês acompanhem. Nessa atividade, por exemplo, eu tenho como autoridade a área de divisão, recrutamento e seleção e como responsável ela também. E aí alguém pode estar perguntando, será que essa decisão não teria que ser do diretor? Ele não deveria ser a autoridade a decidir sobre isso? Bom, pode até ser que sim, mas é importante notar aqui que por ser uma atividade trivial, talvez não haja necessidade. Além de tudo, eu não posso ter duas autoridades para a mesma atividade. Então, quando eu olho essa distribuição e percebo que há duas autoridades para o mesmo ou para a mesma atividade, eu já faço uma crítica interessante para que eu possa delegar ou para que eu possa resolver essa questão. Na atividade seguinte, eu tenho que aplicar testes de conhecimentos. Eu tenho como a pessoa responsável o coach. Então, o coach tem atributos que vão fazer com que ele seja a pessoa mais adequada para realizar, para executar essa atividade, e a divisão de recrutamento então entra como a autoridade que vai aprovar essa atividade. Eu tenho a realização de entrevista, e nessa realização de entrevista eu posso ter também o DPO como um consultado, para que ele possa auxiliar também na minimização daqueles dados que serão coletados durante essa entrevista. Aqui eu posso ter como informado o diretor de RH, que ele não precisa ter um poder de decisão sobre a entrevista, ele apenas é informado de que ela é realizada. E quem vai realizar essa entrevista é o coach, com as suas técnicas, e quem vai aprovar é a divisão. Então eu começo a ter uma visão interessante aqui de quem exerce qual papel sobre determinada atividade. Então, seguindo aqui no meu subprocesso de admissão e contratação, eu tenho realização de exame médico, eu tenho coleta de documentos, e aqui me interessa bastante porque eu tenho um conjunto de dados que estão dentro de documentos, como, por exemplo, identidade, carteira de trabalho, CNH, e vários outros documentos que vão compor o rol de documentos necessários para esse processo admissional. E aí eu posso consultar a área de compliance, onde eu tenho também um setor jurídico que pode estar atrelado a esse compliance e que vai orientar quanto ao rol de documentos exigidos, para que não haja nem mais nem menos. E eu posso também consultar o DPO nessa fase inicial, para que ele possa auxiliar também na minimização desses dados e na tratativa desses dados. E ele pode ser também um informado, já que é uma obrigação do DPO manter o registro de todas as tratativas sobre tratamento de dados de pessoas naturais, ou seja, dados pessoais. Eu tenho outra atividade, assinar contrato. Então a gente começa a perceber aqui que eu tenho uma distribuição, que eu tenho a identificação de quem são os responsáveis, que podem estar inclusive acessando essas informações, compartilhando essas informações. É o caso inclusive aqui dessa atividade, em que eu tenho que informar via sistema e-social, onde a própria empresa
precisa compartilhar dados do empregado com entidades da administração pública que exercem determinado controle sobre essas atividades. Então, eu tenho um panorama, eu tenho um overview aqui muito rico sobre as atividades que compõem o processo, sobre quem é responsável, e isso pode, inclusive, me orientar de forma mais assertiva sobre quem eu vou aplicar as entrevistas no processo de assessment inicial, a quem eu vou direcionar orientações ou fazer workshops para fazer o mapeamento dos dados que compõem essas atividades dentro do processo. Então, eu tenho aqui informações riquíssimas que vão me auxiliar no processo de implementação da LGPD, porque nesse contexto de implementação eu preciso entender o ambiente interno da organização e eu, por meio dessas ferramentas, e essa aqui é mais uma, é uma ferramenta complementar, e deixar claro que não dispensa o mapeamento do próprio processo de negócio, mas auxilia bastante. Inclusive, se a empresa não tiver nenhum tipo de mapeamento ou de tabela RACE, a própria equipe de implementação pode fazer uso dessa ferramenta para fazer esses mapeamentos e agregar ainda mais valor ao resultado do trabalho. Então, para a gente visualizar melhor quais são os benefícios, destaquei alguns, não é uma lista exaustiva. A gente tem aqui o apoio na realização do assessment inicial, já que vocês perceberam que há um conjunto de informações riquíssimas que vão me orientar nesses processos, nessas atividades que compõem o assessment inicial. Eles vão me orientar também no mapeamento dos dados, porque eu já identifiquei as atividades e por meio dessas atividades eu já consigo verificar quais são os dados pessoais que estão sendo tratados dentro dessas atividades. Eu já percebo quem são as pessoas que possuem nível de acesso a esses dados e verifico inclusive se essas pessoas poderiam estar tendo acesso ou não. Às vezes eu tenho um conjunto de dados que são acessados desnecessariamente por determinados autores. Eu já vejo quem compartilha dados com quem, então eu já percebo quem tem acesso a esses dados e essa informação ela vai ser muito importante no momento em que eu for definir controles de acesso ou níveis de controle de acesso. Eu tenho a possibilidade de identificar funções críticas que estão sendo acumuladas. Então, em uma atividade pode estar sendo acumulada por vários atores ou várias atividades por um mesmo ator, e eu posso ter conflito de interesses no exercício desses papéis. É o caso, por exemplo, para ficar mais simples de entender, do gestor de TI. Eu tenho recebido informações de muitas empresas que estão nomeando o seu gestor de TI como DPO. Ele está acumulando uma atividade importante, que é crítica e que em algum momento vai gerar conflito de interesses. Então, essa matriz RACE vai permitir também que você possa identificar essas funções críticas e mitigar, ou seja, segregar essas funções críticas para atender melhor a organização e evitar riscos futuros, inclusive em relação às questões de responsabilização dos agentes internos da organização. E se você não tiver o interesse em utilizar essa ferramenta para entender esse contexto organizacional, você pode também aplicar essa ferramenta na própria comissão de implementação. Ou seja, eu posso utilizar essa ferramenta para distribuir as tarefas de forma objetiva e equitativa dentre os membros que compõem a minha comissão de implementação da LGPD. Não é incomum eu ouvir também de alguns DPOs que falam que tem uma comissão, mas os membros dessa comissão eles não interagem, eles não participam ativamente exercendo ou executando as atividades que lhe é cabida. Então a matriz, ela, além de identificar e definir claramente os papéis de cada um dentro desse contexto,
ela também vai melhorar a comunicação e vai aumentar o engajamento dessa equipe, porque eu vou estar atribuindo responsabilidades claras de forma formal e oficialmente. Então, lembrando do ditado, né, onde todos são responsáveis, ninguém é responsável. Então, a matriz RACE, ela vai auxiliar em muito para mitigar esse risco. E eu vou evitar o overflow, já que eu posso ter a oportunidade de fazer muitas críticas com relação à quantidade de informados ou à quantidade de consultados, que muitas vezes é desnecessário. E aí eu elimino esses atores, tornando essa atividade mais enxuta e garantindo um desempenho maior e melhor dessas atividades. Senhores, essa é a importância da matriz RACE no contexto da implementação da LGPD. Eu espero que tenha ficado clara a importância e que você possa fazer o uso dela para auxiliar o seu trabalho de implementação, seja no comitê, seja como consultor, ou seja como um profissional que está atuando aí de forma isolada na implementação dentro do seu negócio ou da sua empresa. Fico por aqui, tá? Saúde a todos e um forte abraço.